Muito bem, queridos, na aula passada nós vimos sobre as teorias da criação. Vimos sobre o criacionismo, o evolucionismo e o criacionismo... Rapaz, tá com o Diego, né? Pronto. Vimos sobre o criacionismo, o evolucionismo e o chamado evolucionismo teísta. E foi muito interessante porque algumas pessoas compartilharam algumas crises de fé e algumas perseguições que passaram também na adolescência. Foi muito bom, tá? Hoje nós vamos continuar aqui no item 3.2, na página 22. E é 22 porque é a continuação das primeiras apostilas, tá bom? Bem, então vamos ver sobre a composição humana. Então eu coloquei as três principais visões aí: monismo, dicotomismo e tricotomismo. Isso tem relação com a composição humana, tá? Então, de acordo com a Bíblia, o homem é composto de quantas partes? Ou é um todo? Então, alguns teólogos acreditam que o homem é formado, é um todo. E aí essa ideia é a ideia chamada de monismo. Pouquíssimos teólogos defendem essa visão atualmente, tá? Eu não lembro de alguém famoso, por exemplo, que defende essa visão. A segunda visão é o dicotomismo. São os teólogos que acreditam que o homem é formado meramente por uma parte material e uma imaterial. Então, quando a Bíblia se expressa com alma e espírito, falando corpo, alma e espírito, para os dicotomistas, alma e espírito é um recurso literário chamado hebraísmo. São quando duas palavras significam uma coisa só. Não são necessariamente sinônimas, mas vão convergir para uma coisa só. Vou dar um exemplo, tá? Nossa luta não é contra carne e sangue. Carne não é sinônimo de sangue, mas carne e sangue juntos ali expressam uma coisa só. Paulo quer dizer que a nossa luta não é contra pessoas, tá? Então isso é um recurso literário chamado hebraísmo. Então os dicotomistas acreditam assim, que quando a Bíblia fala de alma e espírito, está se referindo somente à parte imaterial do homem, tá? Nós vamos ver algumas questões. Estou resumindo aqui primeiramente as três visões. E a visão tricotomista, que é a visão mais popular. Essa visão acredita que os homens, seres humanos, são formados por três partes exatamente: corpo, alma e espírito. Embora aqui a diferença entre alma e espírito não esteja clara nas escrituras, tá bom? Vamos ver um pouco disso aí. Mas não tem café. Agora já estava mais frio ali, né? Vamos lá. Então, Diego está com algumas apostilas, viu? Quem está sem apostila, ele vai trazer aí, tá bom? Não sei para onde ele foi. Pode ter ido, né? Resolver algum problema ali. Bem, então eu coloquei aí: os teólogos divergem quanto à real composição do homem. Já expliquei isso aí. Segundo Bem, eu acabei resumindo tudo isso aí, né? Vamos para essa citação de Richard Sturz, tá? Que esses parágrafos eu já acabei falando já. Richard Sturz comenta a questão. Veja só como é complexa essa questão, tá? Ele diz o seguinte: na origem, a palavra espírito designava o vento. Eu vou explicando essa citação dela aí, que é mais complexa. Então, vento e espírito podem significar a mesma coisa no texto bíblico, tá? Deixa eu ver alguns exemplos. Isso tanto na língua hebraica quanto na língua grega, e em português também, porque às vezes são palavras em português que têm uma raiz grega. Por exemplo, a palavra pneu. Pneu é vento, tá? Mas pneuma é uma palavra grega que quer dizer espírito. Então, naquele texto de Jesus, lá em João capítulo 3, acho que é o versículo 8, se não estiver enganado, ele diz assim: o vento sopra onde quer.
Também pode ser traduzido como o Espírito sopra onde quer, tá? Então vento e Espírito podem significar a mesma coisa no texto bíblico. Outro exemplo, em 2 Timóteo 3,16 diz assim, que toda a escritura é o que? Antes, inspirada por Deus, tá? Tem uma complicação ali, que a palavra não é bem inspirada, é justamente o contrário. No texto grego, ali é toda a escritura é inspirada por Deus. É uma expressão só, é essa expressão aqui em grego, que é o pneus pós, tá? Significa Deus, né? Esse aqui é o nome do filho de Manu e Renato. E Deus, Espírito, e aqui é a terminação, porque a língua grega é uma língua semelhante à latina, que o sentido dela mesmo vai estar na terminação, tá? Então é inspirada por Deus, não é inspirada. Ah, mas é a sua opinião sobre isso? Não é minha opinião não, é o que está no texto grego, tá? É a tradução, não estou opinando não, tá? Então por que todas as nossas Bíblias e nas outras línguas também é assim? Eu fiz uma conferência rápida em espanhol, em inglês e tal, eles traduzem como inspirada mesmo. Só que inspirada é diferente de inspirada, é justamente o contrário. Inspirar é colocar ar para dentro e expirar é ar para fora. Soprar também significa expirar, e morrer também significa expirar. Seus créditos expiraram. Os créditos nunca expiram, né? Nunca entra crédito. Então veja só, eu vou ter que explicar isso aqui para a gente chegar à questão da composição humana, senão fica sem sentido. Então por que os tradutores da Bíblia colocaram assim: toda a escritura é inspirada por Deus, e não traduziram literalmente? Por uma questão de compreensão. Vamos fazer uma comparação aqui. Quem viu Ayrton Senna correr aqui? Pelo menos na televisão. Ayrton Senna correr. Ele corria melhor na pista seca ou na pista molhada? Então quando ele ganhava, quando chovia, a gente dizia, hoje ele está... Quem viu o Usain Bolt correr aqui nas Olimpíadas? O jamaicano. Ele ganhou todas as provas, né? Ele perdeu uma, né? Perdeu uma só, ficou com prata em uma só. Na última prova da vida dele, né? Então a gente diz assim, o negão hoje estava inspirado. Teve uma prova lá que eu lembro aqui no Brasil, que ele estava correndo, ele olhou, tirou o pé e ainda brincou, era uma classificatória, né? Uma prova classificatória. Ele tirou o pé e ainda olhou, riu o companheiro dele assim, né? Para não bater tudo, né? Enfim, às vezes quando um orador, como um pastor, por exemplo, fala muito bem, a gente pode dizer também, hoje o pastor estava inspirado, né? Mas também a gente pode usar a mesma frase com outro tom e significar o inverso. Quando o pastor dá muita pancada, aí o cabo diz, eita, hoje ele estava inspirado. Pode ser, são as mesmas palavras, mas com outra entonação e significa o inverso. Então, de maneira geral, a gente tem uma compreensão sobre inspiração que é muito positiva. Geralmente a gente diz que alguém está inspirado quando faz alguma coisa boa, ou quando faz alguma coisa muito intensa ou bem feita, tá? Então, para não confundir, para que nós, leitores, meros mortais que não somos tradutores da Bíblia, não confundíssemos a expressão teopneustos, inspirada por Deus, é uma conversão entre os tradutores da Bíblia, uma convenção entre os tradutores da Bíblia, de que traduzissem assim, que toda a escritura é inspirada por Deus, porque de maneira geral a gente tem uma ideia de inspiração, tá? Mas o texto literalmente significa toda a escritura é soprada por Deus. E há um paralelo entre a criação
Deus sopra no homem o fôlego de vida e ele passa a ser alma vivente. A gente vai botar essa expressão aí, tá? Daqui a pouco. Então o homem passa a viver quando Deus coloca fôlego nele. Por isso que a gente pode dizer que a Bíblia é um livro vivo, porque Deus também colocou na mensagem bíblica o seu fôlego. E quando a gente diz isso, não está se referindo a essa impressão aqui, né? Ou ao aplicativo que você tem no celular, ou a Bíblia que você tem no computador. Não é isso. Porque se eu rasgar esse livro aqui, não rasgo a palavra de Deus plenamente. A mensagem de Deus é que é uma mensagem inspirada. Tá bom? Bem, muita coisa, né? Alguma pergunta? Eu sei que isso é um pouco complexo. Alguma questão? Júnior, que voltou de viagem agora. Solange também, né? Não, mas eu sabia, a gente não conversou. Foi, sabia. Tranquilo. Bem, então recorri a esse texto aqui para explicar essa ideia. Biblicamente falando, espírito e sopro ou vento são basicamente a mesma coisa, tá? Dependendo do contexto. Vamos lá. Voltem os olhos aí mais uma vez para essa explicação de Richard Sturz. Nem tudo é muito simples, né? Nem tudo é muito simples, como se parece, como se pensa. Alguns têm tentado fazer isso, só que o texto não diz que os autores foram inspirados. O texto diz que é a escritura que é inspirada. Os autores não são, é a escritura que é. Não, eles opinaram também. Deus usou a inteligência de cada um, os recursos literários de cada um. Isso fica notório até nas construções fraseológicas. Paulo era um rabino e Pedro um pescador, e João também um pescador. Então você lê a primeira carta de João, é uma carta muito simples. Aquele que nós vimos, nós pegamos, nós vivemos, tal. E Paulo não, é uma escrita muito mais rebuscada. Davi era um poeta, escreveu 73 salmos. Então eles não foram meros psicografistas. Deus usou isso aí também deles. Só que os autores não foram inspirados. As escrituras sim. É diferente, porque os autores erram. Então, por exemplo, Pedro foi chamado a atenção por Paulo. Lá em Gálatas diz isso. Entendeu? No catolicismo, a ideia é que os autores foram inspirados. Por isso que o Papa também é inerrante, porque o Papa seria a sequência papal permanece. E a sequência é uma sequência de inerrância, de inspiração. Por isso que no catolicismo eles dizem que tudo que o Papa fala, oficialmente ele não erra. Entendeu? Isso é um perigo. Então o texto defende que a escritura foi inspirada ou inspirada, tá? Aí não produzir ela certa, deixar errada, porque foi? Para não complicar mais ainda, porque expirar na nossa língua também quer dizer morrer, ou morta, expirada, morta. Por quê? Porque quando sai o fôlego, aí expirou, aí morreu. Aí para que ninguém pense que a Bíblia, que Paulo quis dizer aqui, toda a Bíblia foi assassinada por Deus. Entendeu? Porque a ideia é que ela foi soprada, ela ganhou vida. Tá bom? Ficou claro aí? Mais alguém, irmãos? Essa questão realmente é meio complexa, tá? Entender que esse inspirado dá uma força na Bíblia e diminui mais quem escreveu. É, exatamente. Eu perguntei para o meu querido amigo já, que está no céu, Carlos Oswaldo Pinto, que foi meu professor. Ele foi um dos tradutores da NVI. E sinceramente eu tive aula com muitos professores de teologia, mas eu nunca vi um cara dar aula que nem ele. Nunca vi um paralelo. Ele não cansava não. Não cansava não. E uma mente fantástica. Bem, e ele falou justamente isso. Ele que me explicou essa questão.
por uma questão de compreensão geral. O Hernandes Dias Lopes, eu mandei um e-mail para ele uma vez também, apesar dele não ser tradutor, né? Nem o forte dele não é línguas originais, mas eu queria ouvir a opinião dele. Ele falou a mesma coisa. Bem, essa é a ideia aí, tá? Mas o texto grego diz exatamente isso, ok? Então eu usei esse texto como mais uma explicação, mais uma prova bíblica de que espírito e sopro podem ter o mesmo sentido, dependendo do contexto, tá bom? Então, voltando aqui, na origem a palavra espírito designava o vento. Assim Deus se achegava a Adão e Eva com a brisa da tarde. Então aquele clima maravilhoso, que nem era frio nem era quente, lá no Éden, e Deus chegava ali também, o seu espírito. A ideia é a palavra espírito, né? Passou a ser usada no sentido de respiração. Então veja que ela foi sendo desenvolvida, a palavra foi ganhando novo sentido. Na verdade, toda língua é dinâmica, né? E se eu separasse aqui a turma em dois grupos e vocês passassem alguns meses sem conviver com outro grupo, iriam surgir novas expressões nos dois grupos que o outro não entenderia a origem, tá? Enfim, então toda língua é dinâmica e arbitrária também, tá? Toda língua é arbitrária. Quer dizer que há regras que são próprias de uma língua e nem sempre tem explicação. Por que é assim? Porque é algo intrínseco. Mas vamos lá, tentar simplificar aqui. A ligação entre respiração e o espírito humano ocorre pelo fato de, no Antigo Testamento, muitas expressões que designam paixões humanas, amor, ódio, amizade, isso aí, tá? Raiva, ira, são derivadas dos efeitos das emoções sobre a respiração e sobre os órgãos da respiração. Então, à medida que a gente tem sentimentos diferentes, a nossa respiração muda e as reações no corpo também mudam. E a língua hebraica é muito formada assim, tá? Quando alguém está com ansiedade, o coração dispara, né? Com medo é um sentimento muito semelhante. Pois é. Mas quando a gente está feliz, aí o coração está tranquilo, né? Quando a gente está jogando bola, o coração está acelerado, mas a gente está bacana, né? Sobretudo se a gente estiver ganhando, né? Se estiver perdendo, aí pode até dar vontade de dar pancada nos outros. Quando a gente está apaixonado, né? Chega perto da moça, quando vê de longe, a mão já começa a suar, o coração dispara, as pernas gelam. Depende da intensidade da paixão, mas isso é sempre assim, né? Enfim, então os sentimentos humanos desencadeiam os órgãos que estão ligados à respiração. E a gente pode ficar, pronto, quando alguém está com muito medo, é impossível respirar sem fazer barulho. Faz muito barulho quando está respirando, quando está com muito medo. Eu lembro uma vez uma pizza que eu levei da minha mãe, me escondi, ela me achou pela respiração. Não adiantou não, amigo. O medo eu sabia que ia acontecer, né? Mas que bom que ela me bateu, né? Que bom. Vamos lá. Então tem essa origem aí, tá? A questão do espírito. Assim, a palavra está relacionada com sentimentos de ira, vocês podem ver essas referências aí, impaciência e amargura. Para os antigos hebreus, o espírito ou a respiração era o sinal e o princípio de vida, e era designado tanto pela palavra ruá, espírito do Senhor, geralmente aparece a expressão ruá em hebraico, como nefesh, que segundo Inshut, é o nome do cabra aí, tá? Esse é sobrenome, são termos paralelos e praticamente equivalentes, praticamente sinônimos idênticos, tá? Se bem que isso não existe exatamente. Ele considera o espírito a sede dos sentimentos e da atividade intelectual. Bem, vamos lá, falando em português agora. Na mente dos personagens do Antigo Testamento, mundo hebraico, na mente deles,
não há uma distinção clara entre corpo, alma e espírito. Só há uma distinção entre parte material e imaterial, corpo e alma ou corpo e espírito. Primeira questão é essa, tá? Eu não vou anotar não. Segunda questão: a palavra alma tem mais de um significado, dependendo do contexto onde ela aparece. Vou dar exemplos do livro de Gênesis. Diz que, eu já citei alguns desses textos, né? Diz que quando Deus criou o homem, Deus soprou no fôlego de vida no homem e ele passou a ser o quê? Alma vivente. Tá bom? Alma vivente. Mais à frente, não no livro de Gênesis, mas no Pentateuco como um todo, eu não lembro agora a referência. Se alguém lembrar, me ajude, por favor, pode citar. Diz que a alma que pecar, essa morrerá. Não é isso? Não lembro se é em Gênesis, não tenho certeza. É, né? Mas é uma referência ao Pentateuco. Tá? Bem, tudo bem. Mas ainda bem que vocês conhecem o texto. No final do livro de Gênesis, quando Jacó chega com a sua família para morar no Egito, eles têm descoberto que José estava lá, José manda chamar a família toda e tal, aquela família muito boa, muito agradável, os irmãos, os caras continuaram mentindo até quando o velho morreu, né? O texto bíblico diz assim, que eram 70 almas que chegaram com Jacó para morar no Egito. Então, o homem passou a ser alma vivente, significa que ele passou a ser um ser vivo, ter vida. A alma que pecar, essa morrerá, também significa vida, como um todo. Veja, não é a alma que peca somente, é a pessoa. E eram 70 almas, não eram 70 espíritos mal assombrados que chegaram com Jacó. Nem que os caras eram pior do que espírito mal, né? Eram 70 pessoas. Então, em Gênesis, geralmente a palavra alma significa a pessoa como um todo. É nesse tipo de expressão, sobretudo na primeira vez que ela aparece, o homem passou a ser alma vivente, que os adventistas do sétimo dia se apegam para dizer que o homem, estou confundindo, as testemunhas de Jeová, é nesse texto que eles apegam para dizer que a gente não pode receber transfusão de sangue. Tem um texto explícito lá de Levítico que diz que a alma do homem a vida do homem está no sangue, e eles misturam dizendo que o sangue é a alma, então não pode haver transfusão de sangue, senão vai haver uma transfusão de alma. Pois é, aí eles já estão falando no sentido imaterial. Eu vou repetir, acho que não ficou muito claro. Não pode haver transfusão de sangue para testemunho de Jeová, porque o texto bíblico diz que a vida está no sangue, e a vida para eles é a alma, com base no texto de Gênesis. Então eles vão por tabela dizer que se eu faço uma transfusão de sangue, né, dou meu sangue, esse sangue é recebido por Barbosa, por exemplo, eu sangue é positivo, Barbosa? Boa, gente. É positivo. Hoje eu estou, pelo amor de Deus. É positivo? Eu não sei se pode receber o mesmo sangue, mas nós temos o mesmo sangue aqui, tá? Mesmo tipo de sangue. Tá? Ele não pode receber o meu sangue nem o de ninguém, porque ele não vai receber a minha alma. Então eles fazem uma misturada toda, tá? Já os adventistas do sétimo dia dizem que não há alma do ser humano, ou seja, a parte imaterial não é eterna. Então eles dizem que alma e espírito são a mesma coisa, e dizem que quando o homem morre, qualquer que seja, crente ou incrédulo, o corpo fica dormindo e o espírito volta para Deus, a parte imaterial. Isso vai desaguar em um monte de heresia. Sono da alma. Só que toda vez que aparece a questão de alguém que está dormindo, né, na Bíblia, isso aparece lá em Eclesiastes e também nas cartas paulinas, é um eufemismo. Não é uma linguagem literal. É um eufemismo para dizer que o cara morreu, uma linguagem abrandada. Não é que o cara está dormindo, ei, acorda aí, não dá para catucar o cara. É um eufemismo, tá? Então a gente precisa saber interpretar passagens figuradas de maneira figurada.
Bem, então no pensamento do Antigo Testamento, geralmente a ideia é essa, que somente o homem é formado apenas por duas partes, a parte material e a parte imaterial, corpo e uma parte imaterial, que pode aparecer como alma, pode aparecer como espírito e pode aparecer as duas expressões no Antigo Testamento. Antes da gente ir para o Novo Testamento, alguma questão? Está falando? Nefesh. Como é? Repetição de uma parte. Essa posição aí. Gente, a língua hebraica é uma língua bem diferente do que a gente conhece. Porque geralmente uma palavra pode ser traduzida por até 7 ou 8 palavras. Esse é um exemplo claro aí. Então é bem diferente, por exemplo, a língua do Antigo Testamento e a língua do Novo. Já no Novo Testamento, a ideia é a seguinte, que o hebraico é uma língua com poucas palavras e muitas ideias. Então a mesma palavra pode ter vários significados, e o contexto é que vai dizer. O grego é o oposto, é uma língua com muitas palavras e poucas ideias. Daí nós temos várias palavras, 3 palavras para dizer não, não, não e não. Várias palavras para dizer amor, tá? Várias palavras para dizer, 2 palavras para dizer diferente. Enfim, é uma língua assim, com muitas palavras e poucas ideias. É o contrário do hebraico, tá? Isso complica para a gente, complica para os tradutores também. Bem, então a ideia do corpo, alma e espírito no Novo Testamento. Vamos ler 2 passagens. Primeira aos Tessalonicenses, abram aí por gentileza. Primeira aos Tessalonicenses 5:23. Eu vou ler lá devagarzinho aqui. Deixar todo mundo encontrar, tá bom? Para o bom aproveitamento. Essa palavra, enquanto vocês abrem aí, né? Essa palavra ruá, que significa espírito, geralmente é uma referência do Espírito de Deus, é um dos livros, o nome dos livros do Padre Marcelo Rossi, não é? Ruá. E eu não sei qual é a relação, mas não pretendo ler o livro, nem li nem pretendo, mas na capa do livro ele está de avental e está cozinhando. Eu não sei qual é a ligação, tá? Mas lembrei agora, é um dos títulos de um dos livros dele. Segundo ele, toda a renda é voltada para a obra de caridade, ele não fica com nada, né? Bem, 1 aos Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver outra referência e eu vou explicar no todo. Hebreus capítulo 4, por favor, versículo 12. Hebreus 4:12. Quem estava sem apostila? Deu para todo mundo aí? Hã? Tá, mas tá faltando alguém aí com a apostila? Tá, pegou? Pegou, Solange, a apostila? Aí. Hebreus 4:12. Obrigado, viu, Diego? Só abrir aí, puxar. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Espada tem 2 lados, né?
penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Bem, essas duas passagens são as principais passagens que falam de uma divisão no corpo humano, tá? Eu lembrei de outra, Mateus capítulo 21, por favor, abram aí. Mateus capítulo 22, desculpa aí quem está no celular, 37, Mateus 22, 37. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Ok, vamos conversar sobre essas passagens. Quem quiser ver o texto de Marcos, o texto de Marcos acrescenta uma coisa, tá? Que é de toda a tua força. É Marcos 12, a referência cruzada aqui, do 28 para frente. Então vamos lá. Então o ser humano é formado de parte material, imaterial. Essa parte imaterial é uma coisa só, que é a alma. São duas coisas, alma e espírito. São três coisas: coração, alma e entendimento. E agora, José? O fato bíblico é o seguinte, irmãos: não há nenhuma passagem em que haja uma explicação sobre isso, tá? Então Jesus fala aqui sobre duas questões. Em Marcos fala de mais duas sobre o corpo, né? O corpo também sendo referido como forças. Agora, essa divisão que nós temos ouvido geralmente, de que a alma seria a sede das emoções, o espírito, aquela parte material com a qual nós nos relacionamos com Deus, não é uma divisão explícita na Bíblia. É uma divisão da psicologia, não é uma divisão da teologia, por assim dizer, tá? Só que isso tem influenciado muito a igreja. Então, de maneira geral, a maioria dos crentes acredita que o homem é formado por três partes, tá? Corpo, alma e espírito. Bem, eu quero dar minha opinião, mas só depois das perguntas. Eu quero concluir assim, de maneira... Não concluir, né? Fazer... Eu não sei nem como chamar, mas eu quero opinar. Mas eu só depois das perguntas. Senão vou influenciar vocês, eu penso. Perguntas, colocações? Diga aí. Explica o quê? Não sei, Algum psicólogo aí? Mas psique, a tradução é alma, não é espírito não. Espírito é pneuma. Mente é chamada de entendimento na Bíblia, na psicologia eu não sei, tá? Psicologia eu não sei, sabe? Não entendi, fala alto, cara. É? Novidade para mim. Hebreus eu não sei se é Paulo não, tá? Acho que não é. Mas tudo bem. É o costume. É verdade, como entender, né? Vamos lá. Bem, irmãos, pelo texto de Hebreus, a partir do texto de Hebreus, Peraí, tem mais perguntas? Mais colocações? A maioria dos teólogos calvinistas acredita que alma e espírito é uma coisa só,
tá bom? Que essa é a explicação convencional. Eu acredito que há uma divisão realmente na parte imaterial do homem, mas isso não é uma coisa que eu tenha muita convicção bíblica não, tá bom? Eu preciso estudar mais o assunto realmente. É mais complexo do que eu consigo entender. Mas, com base... Diga. Eu tenho uma pergunta. Fala baixo. Eu também acredito que alma e espírito são coisas diferentes. Porque eu vejo assim, eu vou assistir um filme romântico. Aí vamos supor que eu gosto daquele filme, eu choro. Tá. Foi o meu espírito que estava chorando ali, devido ter se emocionado, foi a minha alma, o meu sentimento. A pergunta? E quando eu estou louvando a Deus, que eu também choro. Foi a minha alma também, como o Davi disse, né? Porque te perturba dentro de mim a minha alma. Pronto. Tá bom. Foi o meu espírito e foi a minha alma que se emocionou naquela hora. Nessa história hipotética aí, rolaram lágrimas? Sim ou não? Então foi o teu corpo. Foi o teu corpo. Né? Se você leva uma pancada, você vai ter uma emoção muito forte, que é a dor. E aí mesmo que você não se machuque na alma, meu Deus, como dói quando eu lembro, quando machuca meu interior, mas o teu corpo também sente. Leva uma agulhada. Inclusive, as meninas tomam vacina e geralmente choram. E os meninos choram. E aí fazem aqueles terrorismos, fizeram isso comigo muitas vezes, né? Só que o corpo da menina tem hormônios para que a fazem suportar a dor. E aí quando elas virarem adultas, elas podem dar à luz. O homem não. O homem tem hormônios que vai dar força. Então por isso que os homens são mais moles. E é por isso que se diz que o equivalente de uma mulher com câncer é um homem com febre, né? Que o homem é mole. Vocês nunca viram esse tipo de comentário, não? Geralmente a maioria dos homens é muito mole para a doença. Muito mole. Manu. Bem, então, na minha consciência. Tem como você saber a emoção da alma e do espírito? Então, a gente não sabe nem se existe alma dessa. Essa é a questão. Essa é a questão. Irmãos, de maneira geral, eu não sei explicar os detalhes, tá? Eu não vou recorrer hoje necessariamente àquele teólogo sertanejo não, chamado Chicó. Hoje não, nessa questão não, talvez mais tarde. Mas veja só, por esse texto de Hebreus, eu entendo que alma e espírito são coisas diferentes. Porque há um paralelo. Há um paralelo com algo que a gente pode verificar. Juntas e medula, ou medulas, né? São a mesma coisa? Não é um paralelo aí de sinônimos. Então ele está comparando alma e espírito com juntas e medula. A gente pode verificar hoje, não é isso? Que juntas são uma coisa e medula é outra coisa. Então por esse texto de Hebreus eu entendo que alma e espírito não são a mesma coisa. Agora, qual é a função da alma e qual é a função do espírito, eu não sei. Vamos ver um texto aqui de Tiago, por gentileza. Tiago, deixa eu ver aqui qual é a referência, abram aí. O capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Por favor, todos abram aí. Eu quero passar adiante, tá? Mas vamos ver esse texto ainda. Tiago 4, 7 e 8 diz assim: Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Pecadores, limpai as mãos. E, na Almeida 21
diz assim: e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Na Bíblia de vocês diz assim: vós que sois de ânimo dobre, mente dividida, hipócritas, é uma paráfrase, né? Voz de duplo ânimo. Dobro, como é? Voz de duplo ânimo. Duplo ânimo, ânimo dobre, mente e coração, mente dividida pelas paixões, é a tradução de seria psicose, é cultural isso aqui, tá? Só psicose. Quer dizer, literalmente, sabe o que? Vocês que têm duas almas. Duas almas. A ideia desse texto não está dizendo que a gente tem duas almas dentro de nós, não. Esse texto não está falando da formação do ser humano. Esse texto está falando de alma no sentido de inclinação de vontade. Você que ora está de um lado, do lado de Deus, ora que está do lado do diabo. A ideia é essa, dupla personalidade espiritual. Purificai vosso coração. Vocês que são de psicose. Aqui também, espírito vacilante. Então veja, esse texto é: vocês que têm duas almas ou mente dividida. A palavra esquizofrenia diz significa exatamente isso. Alguém que é esquizofrênico é alguém que tem duas mentes. E aí tem vários graus de esquizofrenia, né? Não, eu estou dizendo etimologicamente, né? Enfim, então esse texto não está dizendo a composição humana, mas fala de alma no sentido de ânimo. Você que tem uma vontade, ora virada para cá, para Deus, ora virada para o diabo. Purifique o coração, ou seja, se acerte com Deus. Tá bom? Então, nem tudo está muito claro, mas eu quero fazer algumas aplicações aqui pra gente. E agora? Eu tenho corpo, alma e espírito. Eu cheguei aqui tendo corpo e alma, agora eu tenho corpo, alma e espírito, coração, mente, entendimento. Eu não sei. Eu sei que tudo que a gente tem, que não é muita coisa, nem é muita coisa boa, que a Bíblia diz que nós somos pecadores, tudo deve ser voltado para Deus. Tudo deve ser voltado para Deus. É isso. É o nosso pensamento, as nossas forças, os nossos sentimentos devem ser gastos, sobretudo para Deus. Não é pecado se emocionar com um filme, com um esporte, com um jogo de futebol, com isso, com aquilo, contanto que não seja a nossa prioridade, né? A nossa mente deve ser empregada. Nós devemos amar a Deus com tudo que a ideia de amar a Deus com corpo, alma, coração, mente, força, é amar a Deus de todas as formas que a gente conseguir, integralmente. Não, o desejo de Deus, eu vejo que nunca foi de compartimentalizar o ser humano, porque que eu lembre, não há nenhuma passagem bíblica que explique. Aqui é a mente, aqui é o coração, aqui é a alma. Pelo contrário, há uma mistura. E outra coisa, gente, às vezes está encharcado de questões culturais, porque quando a gente é muito emocionado, a gente se refere a qual órgão do corpo? Estou muito emocionado. Coração. Em algumas culturas, como na do Antigo Testamento, é o fígado. E aí diz que Deus é aquele que sonda os rins. Rim? Como assim? Faz sentido para nós. A gente diz aqui: fulano é sangue do meu sangue, não é? Benjamin é sangue de Manu e sangue de Renato. E aí a vovó pode dizer: é sangue do meu sangue. No pensamento do Antigo Testamento, nem sempre está traduzido literalmente. Às vezes eles já traduzem o sentido, tá? É carne da minha, é osso do meu osso. Isso soa estranho para a gente, né? Porque culturalmente a gente não fala, é osso do meu osso. Só se fosse alguém muito magro, né? Eu era bem magrinho, hoje a nutricionista está cuidando melhor. Graças a Deus. Também. Amém. Manu está cuidando melhor, né? Do que mamãe. Então podia até ser, mas hoje não, né? Bem, então
a aplicação que eu faço é essa, irmão. Eu não sei exatamente a divisão, o que significa cada parte do corpo, tá? Da formação do ser humano, mas a ideia é que tudo deve ser para Deus. Alguém mais que gostaria de falar? Diga, meu irmão. Eu não sei. Podemos passar, irmãos? Vamos para o item 3.3. Isso acaba sendo uma grande lição para nós, para a gente ser mais humilde, né? Para dizer, olha, eu não sei. Item 3.3. Imagem de Deus, macho e fêmea. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Só para variar, mais uma citação de Gruden, ele diz o seguinte: para os primeiros leitores, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, significava simplesmente, façamos o homem como nós, para que nos represente. E essa expressão imagem e semelhança é a ideia do hebraísmo. Lembram? Nossa luta não é contra carne e sangue, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então eu conheço algumas pessoas que pensam que Deus tem um corpo como nós, porque nós somos feitos à imagem de Deus. Então Deus teria 2 braços, 2 pernas, 2 olhos e por aí vai, na mente desse povo. Mas não é essa a ideia do texto hebraico. Imagem e semelhança significa uma coisa só, como nós. O texto lá de Gênesis, tá bom? Mas é como nós somos como Deus, melhor dizendo, não no aspecto visível, mas devemos ser nas nossas qualidades. E aí? Mas ele, veja, mas ele se formou um de nós. Hã? Exatamente. Virem a página aí, pra gente. Tem mais algumas colocações interessantes. Mesmo? Coloquei o seguinte: o ser humano inverteu os valores da criação de Deus e tem colhido os resultados disso, conforme já nos orienta Isaías 5:20. Isaías 5:20 é aquele texto que diz: ai daquele que ao mal chama bem, ao bem chama mal, ao doce chama amargo, ao amargo chama doce. É isso que tem acontecido hoje em dia, não é? Aquela policial, por exemplo, atirou no bandido. Meu Deus, e a mãe do bandido? Eu lamento. Quem assumiu a culpa foi ele, o perigo foi ele. Tem que perguntar para ele. E a sua mãe, não é? Então, vamos fazer com que as nossas crianças tenham liberdade. E aí vamos fazer o seguinte: vamos chamar um museu, vamos levar para um museu um homem, um adulto pelado, e vamos botar uma criança para tocá-lo. Isso é arte. Isso é um lixo. Isso é uma imoralidade. Isso é um absurdo e é considerado estupro pela Constituição. Pedofilia, voz de prisão na mesma hora. Mas isso é o que é bonito. Então a mídia significa meio. A ideia é que a mídia fosse isenta, mas isso é uma utopia. Nunca foi, nunca será. Não existe mídia neutra. Chegaram alguns irmãos ali, não sei se precisa de... Não conheço o povo daqui. O problema aí é que não é só da mídia, não. É até da Constituição também. Só da mídia, fala neles, né? A Constituição fala se houver algum tipo de movimento sexual, aí é que é proibido por causa do menor de idade. Aí tem essas brechas aí que fica a mesma coisa. Mas eu acho que aquilo pode ser enquadrado como estupro também, porque às vezes mesmo sem toque é estupro, mesmo sem toque, né? Bem, os valores estão invertidos, então o certo é o errado é o certo, né? R6 Pro comentou o seguinte aqui: o mundo em que vivemos hoje
coloca mais valor em ovos de tartarugas marinhas do que no embrião humano. Não é isso mesmo? É o cara que maltratar um animal, não deve maltratar, não é essa a questão é a proporcionalidade. Ou se o cara vai lá onde as... O cara que atrapalha lá a desova de tartarugas marinhas, projeto Peixe-Boi, sei lá o que, ele é um blasfemo. Mas o cara que é favorável ao aborto, não. E é impressionante, irmãos, é impressionante como o incrédulo já tem a cabeça invertida mesmo, tá? Por exemplo, eu não vou entrar no mérito da questão, porque não é o nosso assunto, mas eu sou favorável à pena de morte para alguns crimes, para muitos crimes na verdade, sobretudo para crime de sangue, tá? Eu não vou entrar no mérito da questão, tá bom? Então eu estava conversando, eu e minha esposa, a gente conversa muito, e a gente estava conversando com um casal mais jovem que nós, mas os dois são incrédulos. E a gente estava conversando sobre o valor da vida. Eles têm um bebezinho, acho que ele está com 3 anos agora, né? Nós não temos filho ainda. E, enfim, eu não lembro como a gente chegou, mas chegamos nessa questão do valor da vida, enfim. E aí foi defendido por eles a ideia do aborto. Não, mas vai nascer com microcefalia, vai nascer com anencefalia. Anencefalia é um nome errado, né? Não existe gente sem cérebro, existe gente com a tampa da cabeça descoberta, que é chamado de anencefalia, que é um nome errado de propósito para enganar os desavisados. Anencefalia quer dizer sem cérebro. Não existe isso, tá? Então eu e Kelly, minha esposa, defendemos, não, jamais, aborto em nenhuma hipótese. No caso de estupro, a criança não tem culpa. Mas a mãe não quer, dá para adoção. Ela não tem direito sobre o bebê não é a extensão do corpo dela, é outra vida. Inclusive, aí fomos justificando, racionalmente, biologicamente, né? Inclusive, se o bebê precisar, o corpo trabalha mais para o bebê do que para a mãe, tá? Porque Deus sempre protege o mais frágil. E aí fomos defendendo, aí eu falei, agora eu sou favorável à pena de morte. Não, mas tem que dar outra chance. Opa! Eu digo, vocês estão pensando corretamente, não. Vocês estão sendo favoráveis ao assassinato de um inocente, estão sendo contra a punição de um homem adulto, bandido, criminoso, por sua conta e risco. Aliás, todos nós vamos dar conta perante Deus. Na ideia de Deus, não existe isso de vítima da sociedade, não. Adão, por que você pecou? Aí ele disse, eu sou vítima da sociedade, foi minha mulher. Deus não levou em conta essa conversa. Se Deus tivesse levado, cada um de nós ia dar conta pelos bandidos. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente vai dar conta por nossa própria vida. E outra coisa, só mais uma coisa, Deus não considera a vida do inocente a vida do cidadão de bem, do mesmo jeito que considera a vida do bandido, tá? Não considera. Quando Pedro escreve, vocês estão falando meio alto aí, tá? Vocês, eu que estou na igreja de vocês, estou dizendo. Quando Pedro escreve a primeira carta, ele diz assim: se vocês tiverem que sofrer, sofram por fazerem o bem, não como criminosos. Ou seja, na concepção de Pedro, que é a concepção de Deus ao escrever aquela carta, o criminoso deve sofrer, o inocente não. Tá bom? Então, hoje em dia, há pessoas que defendem mais ovos de tartaruga, tubarão, do que o ser humano. É ou não é? É de brincadeira, né? Aí Sproul continua dizendo aqui: damos mais dignidade a baleias do que à humanidade, o que é contrário à ordem da criação. O homem é portador de dignidade, gente, é o principal ser da criação, porque somente o ser humano tem a imagem e a imagem e semelhança de Deus. Eu mencionei algumas aulas, acho que há 2 semanas aqui, eu fiz uma citação do Heber Campos Júnior, né?
ele era capelão da Universidade Mackenzie, e ele disse que 2 jovens, um rapaz e uma moça do curso de jornalismo, foram conversar com os 2 não eram crentes, foram perguntar para ele, né, qual a diferença do cristianismo para as outras religiões. E ele sabiamente respondeu assim: se vocês tivessem que salvar uma pessoa ou uma pedra, vocês salvariam quem? E aí o rapaz disse: uma pessoa. Ele disse: aí é a nossa diferença. E a menina ficou tentando conjecturar: depende da pedra, depende da pessoa. Não, para nós a pessoa sempre é mais importante. Embora às vezes nós sejamos tentados a salvar a pedra. Se fosse uma pedra ou Hitler, nós ainda assim deveríamos salvar a pessoa. Tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Tem mais? Só uma opinião com relação a isso que você falou. Tá. Foi muito interessante isso que você falou, porque Obrigado. eu tenho um filho com a idade do Estado. Quando a esposa dele engravidou, descobriram que ele ainda na barriga ele não ia nascer bem, ou seja, ele tinha um monte de complicação. E a ideia do médico, a princípio, foi tirar o bebê, abortar. E meu primo, para ele, aquilo ali foi matar. E ele disse que não, ele não aceitou. Inclusive, foi na mulher. Ele não aceitou que tirasse a vida do filho dele. Sim. Ele já tem uma filha. E aí, quando o bebê dele nasceu, ele nasceu com anos para frente, aqui na barriga, entendeu? No coração, nas costas. Nossa. Certo? Isso. E aí teve que fazer várias cirurgias. Ele é todo deformadinho, mas hoje o filho dele está com 6 anos, vai dar com ele lindo, ele é lindo, Gustavo. Ele não anda, ele não fala, mas é a vida do meu primo. Meu primo vive em função dele, trabalha para ele, tem babado e tudo, ó, tudo que você imaginar. E o médico disse que ele não ia viver 2 anos. Quer dizer, é Tá com 6, né? Tá com 6. Se fosse viver um dia ou não, que o médico também não é Deus para saber, mesmo assim a gente não tem poder sobre isso, porque a vida não pertence a nós, a vida do inocente pertence a Deus, tá bom? Depois a gente pode conversar sobre a questão da pena de morte, mas eu vou montar um vídeo para vocês lá do entrevista que eu dei sobre a pena de morte, meia hora respondendo perguntas, provavelmente as perguntas que vocês fariam, tá? Vamos lá. Em um sentido, aqui ainda na citação de Sproul, em um sentido Deus criou homem e mulher como seus vice-regentes, como seus governantes sobre toda a criação. Esse é o status que Deus outorgou à humanidade. Isso é o que as Escrituras querem dizer quando nos dizem que homem e mulher foram criados na imago Dei, ou imagem de Deus. Imago Dei é uma expressão latina, quer dizer imagem de Deus, tá? Então é isso, gente. Nós fomos criados por Deus para representar o próprio Deus aqui na Terra. Em alguns livros de Gruden, ele diz assim, tem uns livros dele sobre política, economia e tudo mais, que eu gosto muito. Ele diz assim, por exemplo, quando um homem, um ser humano, compra um terreno, 10 por 20, desses que vendem por aqui, e ele cerca ou mura e é dele aquilo ali. No frigir dos ovos, tudo é de Deus. Toda a terra, toda a criação, todo o universo é de Deus. Mas o homem, quando tem uma casa, uma propriedade, o que quer que seja, ele está imitando Deus, guardadas as devidas proporções, em vários dos atributos de Deus, como a soberania. Então, tal como Deus é soberano sobre toda a criação, o cara que comprou aquele terreno é soberano sobre aquilo ali, ou sobre o carro, ou sobre qualquer coisa, tá? Então, o 8º mandamento, por exemplo, não furtarás, tem esse tipo de implicação. Eu não devo furtar o seu relógio, porque é seu, você tem o direito de tê-lo. Então eu não posso nem cobiçar, e aí é o 10º mandamento, né? Nem cobiçar, nem furtar. Enfim, tem mais implicações nisso aí, tá bom? Mas o ser humano também está imitando Deus. E aí quando ele planta, ele está imitando Deus, que tal como Deus cuida da criação, o homem está cuidando daquela terra, tá? Aí quando ele vende, porque o lucro é visto hoje no Brasil e, enfim, em muitas partes do mundo, como um bicho-papão, né? Então, às vezes até o crente tem medo de lucrar. O lucro é bíblico. O trabalhador é digno do seu salário. E, aliás, lá em 1 Timóteo 5,18,
5, 17 e 18, Paulo ainda diz assim, que aquele que prega bem e ensina bem deve ganhar melhor. Ele diz duplo honorário ou dupla honra, que é uma tradução péssima, que o povo pensa que dupla honra é honrar mais. Não, é dinheiro mesmo, tá? Tem que ganhar mais. E a ideia não é que todo mundo deve ganhar igualzinho a mesma coisa, isso não existe, né? Tanto é que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. Bem, vamos lá. Homem e mulher foram criados com igual dignidade. Ambos são imagem e semelhança de Deus, mas os papéis são diferenciados, são diferentes. Então, Deus criou o homem primeiro, criou a mulher depois, para ajudar o homem, para auxiliar o homem na tarefa de governar o universo. Deus permitiu que o homem sentisse um pouco de solidão, não muito tempo, e Deus mudou radicalmente a vida do homem quando lhe deu sono e Adão acordou casado com a Miss Universo. Mesmo se ela fosse feia, era a Miss Universo, só tinha ela, mas ela não era feia, porque o pecado não tinha entrado no mundo ainda. Eles eram lindos e maravilhosos, eles eram perfeitos. Eu estou falando sério, tá? Estou falando sério, é engraçado, mas é sério. Deus criou o homem já com maturidade. Veja que Deus não permitiu que uma criança se casasse. Ele criou Adão já com certa idade e maturidade para casar e para procriar e para governar o universo, governar o planeta Terra. Esse trabalho era uma bênção. O trabalho, ao contrário do que se pensa no mundo, não é maldição. Viver do trabalho é que é maldição. E aí isso só veio depois do pecado. Mas antes do pecado o homem já trabalhava, e antes do pecado o homem também já dominava sobre a sua esposa. Tá bom? E vou mostrar isso na Bíblia. Na Bíblia, dar nome a algo ou a alguém significa exercer autoridade. Deus deu nome a Adão. Adão deu nome aos animais por espécie, né? Não é... Adão não chegou ali, se você é o husky siberiano, você é o pitbull, pastor alemão, capa preta, boxer, não sei o que, dálmata. Não tinha isso na época, primeiramente, né? Adalto Lourenço explica. Mas tudo que Adão precisou fazer foi dizer: isso aqui é réptil, isso aqui é gado, isso aqui é ave, isso aqui é peixe. O que está na água é peixe, o que voa é ave. Por exemplo, que lá em Levítico capítulo 11, naquela relação de animais que era proibidos de serem ingeridos, o morcego é tido como ave, embora hoje nós consideremos o morcego um mamífero, mas no pensamento hebraico, voou é ave. Então Maria seria ave lá, né? Voaria lá, aliás, para os católicos, né? Essa foi péssima, né? Essa foi melhor, né? Rapaz, nem esmola eu ganharia como comediante, né? Vamos lá. Deixa eu escrever mesmo. E tudo que está na água é peixe. Então, Jonas foi engolido por uma baleia ou por um peixe? Gente, naquela época a baleia era tida como peixe, não como mamífero. Tá bom? E aí Adão deu nome aos animais e também deu nome à sua mulher. Ele diz: ela será chamada Eva, porque é a mãe dos seres viventes. Então Adão já estava exercendo autoridade sobre a sua esposa antes do pecado entrar. Agora, exigir autoridade, como eu estou vendo possivelmente alguém exigindo agora, aí sim é que está errado, né? Essa autoridade deve ser reivindicada quando se cumpre o amor, como Paulo vai escrever lá em Efésios, na carta aos Efésios. Quando nós homens amamos nossa esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida, aí não precisa dizer mais nada, ela vai respeitar. Bem, então homem e mulher foram criados imagem e semelhança de Deus. Depois que o pecado entrou no mundo e os anos foram passando, os homens, por serem mais fortes, foram dominando sobre a mulher de maneira errada, ao ponto de, na época de Jesus, os fariseus chegarem a fazer aquela oração terrível, né? Que eles diziam: obrigado, Senhor, porque não sou mulher, gentil nem cachorro. Isso é
Terrível, né? Terrível. Mas os judeus faziam muito bem essa exploração. Na época de Jesus, o testemunho de uma mulher também não era válido, só o testemunho de um homem. De propósito, Deus, como soberano, a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi uma mulher, Maria Madalena, que aliás a Bíblia não diz que ela era prostituta, tá? Em nenhum lugar. Isso é um papa que começou a dizer, não está na Bíblia isso. Nem aquela mulher que é pega em adultério em João capítulo 8, é tida como Maria Madalena. O texto bíblico nem diz o nome daquela mulher, e muito menos diz que ela era Maria Madalena. Não está bem para isso. No início da apologia, né, a gente toca o conceito da antropologia, a doutrina do homem, e a teologia do estudo. E um dos objetos do estudo seria a relação do homem com o ser mesmo, é isso que colocado no início. E nessa questão do homem, pelo menos eu desconheço, mas vou dar uma pergunta se tem alguma referência, principalmente no Antigo Testamento, em relação a essa forma da mulher ser tratada pela cultura. Dessa forma como você falou. Porque a gente vê que é totalmente antibíblico a forma que a mulher é reduzida ao ponto de não nem ser considerada para a categoria dos homens como ser humano. E a gente aprende, pelo menos, a forma que a gente aprende na igreja, que Deus criou o homem, enfim, criou a mulher, se unir, aí você faz a uma mulher, várias coisas que o homem não tratava a mulher daquela forma. Por exemplo, o próprio matrimônio. Os homens viviam uma mulher, partiam várias, deitavam com outras mulheres, e os homens que viviam segundo que a palavra, né, Deus colocava. Homens de Deus. Na verdade, os grandes protagonistas do Antigo Testamento. Se você vai pegar a história de Abraão, a história de Davi, e os grandes, né? E em nenhum momento, eu nunca vi, pelo menos na Bíblia, nenhuma referência contra essa forma de conduzir e de tratar a mulher. Se a gente coloca hoje uma coisa que é totalmente errada, porque em nenhum momento, nenhum profeta, nenhum texto bíblico se vai colocar mais, olha, vocês estão fazendo uma mulher errada. Porque ela não entra nem no senso. Porque elas são colocadas praticamente como animais. Como é que elas são como objetos? Será que ninguém se levantou? Eu não conheço nenhuma referência sobre isso. Mas aí eu parto do princípio que a inspiração de Deus foi machista. Se for dizer isso, Também já. Vamos lá. Excelente pergunta. Fora do roteiro. Não venha mais nas minhas aulas, por favor. Atrasado. Gente, vamos lá. Realmente, como é que chama? Poligamia, ela aparece muito no Antigo Testamento. Então vamos lá. O propósito de Deus realmente sempre foi um homem para uma mulher. Os teólogos, que não sabem de muita coisa, na verdade, me incluo aí, é claro, só conseguem responder o seguinte: Deus não permitiu, essa palavra não é a melhor, mas Ele tolerou a poligamia no Antigo Testamento por questões militares. Então, um homem só tinha
mais de uma esposa e concubina, se ele pudesse sustentá-las, no intuito de que ele tivesse mais homens para formar um exército maior. Como eles viviam em clãs, em tribos pequenas, né? A família dele, a família de José, 12 homens e uma menina, né? Diná, e então ele tinha um exército maior. Abraão juntou 318 lá da fazenda dele mesmo e foi para uma guerra, né? De onde veio tanto homem assim? Muitas mulheres, muitos partos. No entanto, o texto bíblico veterotestamentário não deixa explícito, mas deixa implícito que isso nunca agrada a Deus. Não há nenhum polígamo na Bíblia que tenha se dado bem ou que não tenha tido problemas em casa. Abraão foi polígamo e teve problemas em casa. Isaac não foi, só teve Rebeca como esposa, até onde eu lembro. Mesmo assim, Rebeca era uma peste, uma cobra, né? Jacó, problema desde o matrimônio, que ele casou com uma pensando que era outra, e aí problema todo gosto. Dos patriarcas, somente José não teve problemas na sua casa, e ele era monogâmico. José casou com uma mulher só, basta ver a novela da Record para saber disso. Davi, Salomão, depois que Salomão morreu, ele deixou 1000 viúvas e o país se dividiu para nunca mais se unir de novo. Então, no texto bíblico, essas coisas estão implícitas. Em relação à convocação de Deus para repreender o seu povo que tratava mal as mulheres, eu nunca pensei nisso, Renato. Eu não lembro realmente de nenhuma passagem que isso tenha sido reprovado no Antigo Testamento. Não sei se vocês lembram. No Novo Testamento está muito claro, né? Mas a poligamia não foi aceita na igreja. Nunca foi praticada a poligamia na igreja do primeiro século. Um minutinho. No entanto, irmãos, atrelado a isso que Renato falou e Manu também falaram, às vezes o evangelho chega numa comunidade polígama, num povo polígamo, como em Guiné-Bissau. O homem tem várias esposas lá, tá? Se puder sustentá-las, tal como nos países muçulmanos, ele pode ter mais de uma esposa. Como é que eles fazem, os missionários fazem para tentar resolver a questão? Eles não mandam elas irem para casa. Escolha uma das 3 que você tem aí e manda as 2 para casa. Porque nessas culturas onde a poligamia é permitida, as mulheres que forem abandonadas pelo marido não são recebidas pelo pai. Não são. Elas vão virar prostitutas. Então eles fazem o seguinte, os missionários, tipo Ronaldo Lidó, missionários padrão FIFA, vamos dizer assim, num português bem claro. Missionários sérios, tá? Eles permitem que aquilo ali aconteça, não mandam se divorciar, eles continuam casados, porque vai ser mais prejuízo do que bênção. Eu estou dizendo o que acontece, tá? Precisa ir lá para ver como é na realidade. Mas eles não permitem que os polígamos exerçam cargos de liderança. Afinal de contas, tem que ser marido de uma só mulher. Embora isso não signifique monogamia. Significa coisa mais restrita ainda. Significa que o pastor não pode ser recasado. O crente talvez possa, o pastor não. O marido de uma só mulher era recasado, tá? Isso aí a gente, só um minuto, tá? Deixa eu explicar isso. Como é que eu sei que marido de uma só mulher lá em 1 Timóteo 3 é recasado? Só pode ter três alternativas. Não pode ser, o pastor não pode ser solteiro, tem que ser casado por marido de uma mulher, porque Paulo mesmo não era casado e era pastor. Não pode significar, o pastor não pode ser polígamo, porque a igreja do primeiro século nunca permitiu a poligamia, mas só pode significar recasado. Mas se ele casou e recasou antes de ser crente, aí tudo bem, porque as exigências daquelas 19 características lá não são questões de antes dele ser crente. Antes dele ser crente ele podia não ser irrepreensível, claro, é outra história. Mas e o crente pode ser recasado? Eu acho que em alguns casos pode, mas ele não pode ser pastor. A liderança, eu tenho amigos que são pastores e são recasados, tá? Eles sabem dessa minha opinião. Não é opinião, é interpretação bíblica. Exatamente. Aí é outra história, né? Aí tá livre, tá? Bem. Fala, você queria falar mais? É só para enfatizar nessa questão. Implicitamente, né? Está colocado que sempre quem convergiu nessa área da mulher
quebrou a cara. Mas assim, na interpretação bíblica, a gente vê que sempre coisas que realmente, de certa forma, feriam a santidade de Deus, feriu o relacionamento do homem com Deus, sempre teve relevância na palavra, algumas escrituras claramente colocações que encontram aquela prática. Os 10 mandamentos surgiram a partir disso. Né? E uma coisa tão grave como essa, né, que foi feita com a mulher durante séculos, a comida que ainda continua sendo feita, passou despercebido assim. Não teve ninguém que fez alguma colocação. Tem que ter uma técnica para fazer isso, porque a palavra de Deus é eterna, né? É suficiente. Se eu coloco dessa forma, fica parecendo que deixou uma lacuna. Mas qual seria o princípio, qual seria o propósito disso não ter sido colocado? Aí, para quem é de fora, pensa, né, pode corrigir a pensão que o Cristiano colocou. Então, porque eram homens machistas. Os próprios homens que escreviam, logicamente, eles não iam escrever uma coisa que era contra eles, mas eles escreviam coisas que eram contra eles. A gente viu isso na primeira aula, né? A gente viu isso no primeiro sobrador do conteúdo. E por que isso eles não escreveram? Por que passou em branco? Ok, outra questão que a gente pode levar em consideração é que a revelação bíblica não foi dada de uma vez, ela foi dada progressivamente. Tá? Então Deus foi clareando, por exemplo, em relação ao próprio Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o primeiro profeta, que foi o próprio Deus, né, falou, se revelou, ele não chegou e disse tudo. Ele disse: olha, vai nascer um homem de uma mulher e vai ser descendente da mulher. Como assim, se mulher não tem semente? Biblicamente falando, quem tem semente é o homem. Então não clareou, não explicou tudo. E aí Moisés foi dando outras indicações: olha, vai vir um profeta semelhante a mim, mas ele é maior que eu, vão ouvi-lo. E aí os outros profetas, até chegar em Isaías, foi o que mais clareou a ideia, mas ele disse: vai nascer em Belém. Enfim, e outras características foram sendo agregadas para revelar o Salvador. Finalmente chegou Gabriel e disse: vai ser você, a mãe dele. Tá bom? Então ele vai nascer de ti. O nome dele vai ser Jesus. Então a revelação bíblica também é progressiva. Mas isso é algo que a gente pode continuar refletindo agora. Acho muito interessante. Bem, alguém tem mais alguma colocação? Quem escreveu o livro do roteirista? Algum batista pode gritar aí fora de ordem, por favor? Provavelmente Samuel, tá? Bem, então chegamos no horário já. Vou encerrar por aqui. A gente continua na próxima semana, querendo Deus. Vou apresentar os livros e fazer a chamada, tá? Mas vou parar a gravação aqui agora, ok?